Bom dia, meus amigos internautas. Estamos voltando às nossas transmissões ao vivo do programa Caminhos de Sucesso, depois de passarmos alguns dias preparando muitas novidades para vocês. E como nós estamos iniciando o primeiro programa do ano, nós achamos por bem trazer alguém para falar sobre um tema muito importante para o empresário, pequena, média, grande empresa, que é o planejamento financeiro. Eu tenho a prazer de contar hoje aqui no nosso estúdio com o Laércio Barreiros, um jovem de 30 anos de carreira, contador, MBA em Controladoria Financeira, como executivo de finanças em várias empresas. Laércio, muito bom dia, obrigado por estar no meu programa. Prazer por ser à disposição. Você já prestou serviço de renome como o GE Capital, IT Solutions e outras mais? Fala um pouquinho. Isso, na verdade, eu fui ativo graças a Deus, de grandes empresas. Atuei logo no início de carreira no McDonald's, no início da operação no Brasil, na área contábil. Depois trabalhei na Amor Formulários, na Maná. Depois tive um período muito grande na IBM Brasil, período que foi realmente consolidou minha carreira. A divisão que eu trabalhava na IBM Brasil foi vendida para a GE Capital, que é o braço financeiro da General Electric. E aí fui consolidando a minha carreira realmente em grandes empresas. Aí em 2001 eu tive a ideia de começar a empreender e montei meu negócio próprio. E a ideia original é trazer essa vivência, experiência, as boas práticas, das técnicas de gestão de finanças experimentadas, utilizadas nas grandes empresas, adaptadas e customizadas às necessidades dos pequenos e médios empresários, né? Então a gente está desde 2001 com a LB Barreiros Controladoria fazendo esse trabalho de trazer essas boas práticas de finanças, iniciadas nas grandes, adaptadas às necessidades dos pequenos, que às vezes não têm condições de contratar um executivo já mais sênior, entendeu? Então é esse o trabalho que a gente vem fazendo e com algum sucesso, né? Ou seja, você já está praticamente 12 anos, 12 anos no solo. Exatamente. O solo, e é incrível que esse aprendizado de sair da grande empresa e começar a respirar, entender o pequeno empresário, entender o empreendedor, realmente é uma escola completamente diferente. Então a gente foi, ao longo desse tempo, aprendendo como é que se pensa, como é que o empreendedor, quem empreende, empresário pequeno pensa, quais as suas dificuldades, quais as suas maiores necessidades, e começando a entender o seu comportamento e aí trabalhamos soluções para facilitar o seu dia a dia. Você é membro da Anshan também, sim, né? Sim. E além da Anshan, de ser membro da Anshan, você tem uma vasta abertura para participar de eventos e associações. O que é a Anshan? É a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Lá estão reunidas não só empresas americanas de grande porte, mas também empresas e empresários menores e de empresas nacionais que de alguma forma buscam se relacionar em rede, de forma gerando negócios ou gerando conhecimento para tentar criar uma comunidade de negócios ou de relacionamento entre as empresas do Brasil e Estados Unidos. E também sou membro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Também, dentro do IBGC, a gente é membro do Conselho de Contabilidade e Finanças. E o IBGC é um órgão, um instituto que visa divulgar e criar as técnicas de governança, ou seja, de administração para nortear a gestão das empresas. Isso se aplica mais à grande empresa, média empresa ou pequena empresa? Na verdade, a aplicação imediata na prática, ela se dá muito na grande empresa, principalmente as companhias de capital aberto, as empresas listadas aos valores.
Mas a gente percebe que governança, gestão e boas práticas, elas vão descendo também para a realidade da média, da pequena empresa. Nosso trabalho justamente é esse, e cada vez mais fazer com que essas boas práticas de gestão, de governança, desçam para a realidade do pequeno empresário. Você escreve também para a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, você S.A., que outras... A gente vai, por estar militando muito aí nesse momento de pequenas e médias empresas, então a gente acaba colaborando exatamente com pequenas empresas, grandes negócios, já temos artigos também na Você S.A., no estado de São Paulo, Folha de São Paulo, no blog da Microsoft. Eu estive navegando no blog e eu achei uns 2 ou 3 temas do blog que nós vamos falar um pouquinho do programa também. Perfeito. Principalmente da vaca leiteira, eu achei fantástico. Porque genial, né? É incrível, você vai lendo, ele vai discorrendo sobre o tema, e quem teve uma empresa, ou abriu uma empresa pela primeira vez, a gente acaba se enxergando lá, né? E é importante porque a gente se enxerga também não só pela forma como pelos erros que cometeu. Vamos falar já chegamos aí, né? Você chama a boutique em gestão, uma consultoria de boutique em gestão. Então, boutique, exatamente, a ideia é um conceito que utilizam, que ao invés de termos muitos clientes, a gente foca em ter poucos clientes e dar um atendimento diferenciado para, de fato, propor uma solução que possa agregar valor para o negócio do cliente. Então, o conceito de boutique é exatamente isso. Ao invés de termos aí, suponha, 10 clientes, 10, 12, 15 projetos tocando no mês, a gente foca trabalhando 2, 3 projetos para efetivamente dar ação especial e diferenciada para o projeto que a gente está trabalhando. Então, o conceito de boutique é mais, de uma forma bem simplista, exatamente isso. Ter um atendimento diferenciado e especialista mesmo para o cliente, né? Dentro desse conceito do boutique, você começa a realizar o trabalho quando você está fazendo um business check-up. Isso, já exato. começa por aí. Exato. É a mesma coisa que ele pegar um executivo, mandar ele fazer o check-up anual, passar por todos os níveis de médicos imagináveis, desde o cardiologista até o ortopedista, vamos dizer assim, né? Funciona isso na verdade, perfeito. Dentro desse conceito de boutique e dar atendimento diferenciado para os nossos clientes, a pessoa tem no lado de controle, gestão financeira, a gente acaba fazendo a avaliação da empresa como um todo, porque a gente entende uma empresa como se fosse um corpo humano. Então, e você tem que ter todos os órgãos funcionando para que você tenha o equilíbrio dos negócios. E aí a gente, ao longo do tempo, vem trabalhando uma metodologia que a gente divulgou, que a gente chama de business check-up. Nada mais é que o diagnóstico da saúde da empresa. Então, a gente inicia com mapeamento de processos, como o que ela faz, como ela faz, e aonde ela está, aonde ela quer chegar, de que forma ela quer chegar. Aí propõe um planejamento, às vezes estratégico, mas muito mais, a gente sempre tenta focar muito mais no tático, porque às vezes... Você mandou uma foto, né? Sim, tem até um... Eu vou colocar na tela e você vai explicando como funciona isso. Né? Perfeito, acho que aí dá para... É uma metodologia que a gente vem experimentando, foi adaptando. Então, a primeira etapa se dá com um mapeamento, com uma auditoria de processos mesmo. Hein? Ir lá, entrevistar as pessoas, ver como funciona, como é que ele produz, como é que ele fabrica, como é que ele compra, como é que ele vende, como é que ele registra, como é que ele controla, enfim, entende a empresa. Entendida a empresa, a gente vai e faz um plano tático para de que forma ele pode operar, de que forma ele pode consertar esse problema específico que ele tem. Desse plano, então, a gente já vai e mensura esse plano em um plano de negócios. Nesse momento é onde já entra os análises financeiras. Exatamente. Então a gente pega do planejamento tático, a gente já transforma, ou seja, mensura isso em números. É o que eu chamo do plano de negócios, alguns chamam de o business plan, outro planejamento econômico, viabilidade econômica, enfim, tem vários nomes que se dá, mas basicamente um plano financeiro. Aí desse plano financeiro, a gente para nesse primeiro momento e pergunta para o cliente, olha, você quer continuar nessa etapa? Podemos terminar aqui, você tem um diagnóstico, o plano de negócio. Se você tiver gente na tua empresa, você pode, com essas ações que estão exemplificadas, você pode tocar. Se não, a gente vende um número de horas específico
para a nossa equipe para implementar as ações que estão lá estabelecidas. E entra a assessoria de implantação. Exatamente, isso. E aí, porque é sempre a quatro mãos. Os nossos clientes nunca vão ficar refém da consultoria, porque não é só a consultoria que faz, como também não vai fazer sozinho, não vai ficar refém. Então a gente sempre vai fazer a quatro mãos. Parte das ações são feitas pela L Barreiros, parte das ações, diria que a grande maioria delas é feita pelo cliente, e isso acaba por deixando o processo mais em conta, porque não tem aquela carga de horas cheia que normalmente as consultorias oferecem para o cliente, e há com certeza nesse momento uma capacitação. A partir desse momento que o cliente, junto com a empresa, ele aprende. É isso que eu ia perguntar, porque você fazer todo o planejamento estratégico, tático, desenvolver o plano de ação, e auxiliar na implantação desse plano de ação, até tudo muito bem, muito bonito. Mas o cliente tem que saber como andar sozinho, porque ele não vai ficar a vida inteira dependendo da consultoria, da controladoria. Exatamente. Ideal para você como negócio seria ele depender de você sempre. Mas eu até não penso dessa forma. O ideal é que ele nunca precise, porque aí o dia a dia ele assume, e aí ele só me chama a nossa empresa normalmente para tratar de questões de inovação, questões de desenvolvimento, entendeu? Focar em algo que desenvolva o negócio. Então, no nosso modelo de atuação, sempre terá, e aí é por isso que a gente chama de boutique, porque a gente está acompanhando o dia a dia de forma diferenciada com o cliente, capacitando o cliente ou a equipe dele, e aí ele se sente pronto para fazer a gestão do seu negócio no dia a dia, e a gente fica livre para tratar de pontos mais estratégicos. E quais são os relatórios gerenciais básicos e os mais importantes, porque além de ser básico tem que ser importante, sem dúvida, os mais importantes para que o pequeno e médio empresário comece a se acostumar a enxergar a empresa dele no momento, a sua situação financeira, e lá na frente a sua capacidade de lucratividade? Olha, a gente não inventa a roda, a gente vai no mais básico, no mais simples possível, porque por incrível que pareça, às vezes parece o mais difícil. É muito comum o empresário não ter um fluxo de caixa, por incrível que pareça. Então, a primeira coisa que a gente faz é embutir na cabeça do empreendedor que ele precisa gerir a empresa a partir do fluxo de caixa. Então, a gente cria ferramentas para ele ter esse elemento de ter um fluxo de caixa diário, semanal, mensal, e um projetado e depois um realizado para acompanhar as projeções. Isso é a peça básica. Depois a gente vai para as demonstrações financeiras, que aí a gente trabalha com a demonstração de resultado, obviamente suas variâncias, se tem algum tipo. Depois, feita a demonstração de resultado, caminhamos para o balanço, e a partir do balanço, e já esbarra efetivamente no momento que você vai fazer balanço, já tem a necessidade de contabilidade. Aí a gente começa a trabalhar a contabilidade do cliente. Depois de ter essas peças básicas, sim, a gente começa a ir para uma segunda etapa e buscar indicadores de performance. Então você está me dizendo que hoje em dia, mesmo quando a gente está falando de pequena e média empresa, muitas vezes eles imaginam que o contador é capaz de oferecer todas essas gestões possíveis. Existe o contador de antigamente, que era o camarada que sabia lançar impostos. Isso, é despachante de impostos. É despachante de impostos. Mas Isso. hoje, eu já vi contadores ou consultórios de contabilidade, onde o camarada tem que ter o contador tem que ter uma capacidade de gestão, uma capacidade de apoio na gestão da empresa muito maior do que lançar imposto ao salário. Ele tem que se tornar, não um contador, e sim controller. Controlador do negócio. palavra que faltou. Hoje até a média empresa ou a pequena empresa, ela necessita mais de um controle do que um contador. Porque o que acontece, você percebe o seguinte, a diferença está nos detalhes agora, porque o mercado, a concorrência, cada dia que passa, é mais acirrada. O modelo de gestão de negócios tem mudado. Então, o empresário que sabia tocar um negócio na década de 90 aqui no Brasil, onde a inflação elevada, tinha falta de recursos financeiros, juros galopantes, o mercado era menor, por consequência, a concorrência menor, mão de obra abundante. Isso acabou. O empresário agora de 2010, 2012, 2013, ele tem
primeiro, uma concorrência maior. E a concorrência só não é mais do Brasil, é do mundo, é a concorrência globalizada. Você tem um mercado maior, você tem que mais uma política tributária mais agressiva. Por outro lado, você tem uma juros menor, você não tem mais inflação. A mão de obra, que antes era abundante, agora falta mão de obra. Então, a forma de gerir os negócios, da gente um pouco mais experiente, um pouco mais cabelo branco, que a gente aprendeu no passado, a forma de gerir um negócio hoje é completamente diferente do passado. Então, há necessidade da reciclagem e entender quais esses vetores e essas variáveis que a gente tem na mão hoje para começar a produzir, enfim, e aproveitar esse momento. E tem que buscar ver isso como oportunidade, não como um fato de risco. Quando a gente fala em oportunidade, vamos falar da abertura de uma pequena empresa. Eu tive um artigo teu, onde você fala sobre quer empreender, mate a sua vaca leiteira. Né? Explica essa parábola para os nossos. Isso é uma fábula, né? Na verdade, isso já tem de várias. Tem como vaca, tem como porco, tem de tudo. Mas a gente sempre tenta conversar com o empreendedor, com pequena empresa, você tem que se apoiar em alguns exemplos práticos. Muitas vezes eles não são técnicos no assunto, você tem que usar uma linguagem que eles entendam, né? E eu uso muito essa coisa da parábola. A parábola da vaca é muito engraçada, né? Diz que um mestre e seu discípulo chegam numa aldeia, né? E aí são hospedados por uma família. E a família é muito feliz, está lá contente, e o discípulo, curioso, olha, como é que vocês vivem nessa aldeia? Não, a gente vive uma fartura, uma maravilha, está tudo muito bem, nós temos uma vaca. E essa vaca nos dá leite, portanto nos dá proteína, os queijos, tomamos o leite. O excedente do leite que ela dá, a gente pauta e aí compramos roupa e mantemos o nosso sustento. E aí pararam aquela noite, no dia seguinte sai o mestre e o discípulo, vão embora, o mestre vai lá, olha, fala para o discípulo, à noite volte lá e leve a vaca para o brejo. Acho que daí também surgiu a vaca para o brejo, acho que foi essa parada. E aí vai dizer, mas mestre, que eles vão passar dificuldade, mas não importa, leve a vaca para o brejo. E aí o discípulo voltou, pegou a vaca, foi para o brejo, e aí foi embora. Mas isso ficou martelando na cabeça do discípulo a vida toda, né? E passados os anos, o discípulo não aguentou mais, voltou na aldeia para se desculpar pelo mal que ele havia feito à família, né? Aí voltou lá, naquela casa simples da aldeia, já não era mais uma casa simples, era uma mansão com carros, com uma fartura, piscina, e surpresa, mas o que aconteceu com a vida de vocês? Olha, você sabe, naquela noite que vocês foram embora, a nossa vaca foi para o brejo, perdemos a vaca e fomos obrigados a se virar. E tínhamos aqui uma terrinha aqui no fundo, começamos a plantar, com essa plantação, a produção foi crescendo, a gente foi, cada dia que passa, aumentando a produtividade dela, foi aumentando, foi vendendo, fomos crescendo, viramos um grande fazendeiro, fornecemos hortifrutos para essa aldeia, para todas as aldeias. Nós estamos pensando até em exportar, e isso melhorou a nossa vida. Pense fora do quadrado. Exatamente, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. E aí no dia a dia das consultorias, especialmente na pequena e a média empresa, você se depara com situações desse tipo. Às vezes, haja vaca para dar para o brejo, porque realmente a pessoa tem que sair da zona de conforto, né? Então é uma parábola, e a gente estava vendo no dia a dia, vê muito isso na prática das pessoas. Eu já fiz a faculdade e basta. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem um pouquinho o gancho na vaca que foi para o brejo. Nós temos também as dificuldades na abertura das pequenas e médias empresas emergentes. Ou seja, quais são essas dificuldades? Por que 70% dessas empresas, passados 3, 4 anos, vão no vinagre? Na verdade, o português bem claro. Claro, né? Aí você tem grandes situações. A gente acompanha uma pesquisa, inclusive participando, da Deloitte e da Exame Premier, que acompanha os principais fatores que travam o crescimento das pequenas e médias, que depois tem a ver com a gente cruzando com a informação das empresas que fecham nos primeiros 5 anos, né? Então, lá a gente identificou nessa pesquisa, por exemplo, que 44% dos empresários vê como dos fatores que mais travam
o crescimento e a operação dela do dia, é o sistema tributário. É muito complexo aqui no Brasil. Tem muita lei, é imposto do município, imposto do estado, imposto do federal, é previdência, é prefeitura, é órgão de repartição. Então é muito regulamentado, tem muito problema na forma de fazer a gestão tributária de uma empresa. O outro também, a legislação trabalhista aqui no Brasil é muito penosa. 30% desse fator, né? É, 30% desse fator. E carga é muito. Se você pegar, antigamente fazíamos uma conta, de certa maneira, um funcionário sempre custa um dobro, né? Então faz. Um funcionário ganha 1.000, ele dá 2.000 para a empresa, porque se você colocar INSS, férias, 13º, todos os encargos, garantia, isso custa o dobro. Agora a gente já faz um outro tipo de conta, porque além desses fatores que quase dobram, você tem dentro da sua empresa uma outra área para cuidar desses funcionários. Então, se você pegar todo o custo do RH, o gerente de RH, mas a área de RH tem que entrar. Se você for geralmente o pessoal não coloca. Aí você chega, dependendo do volume, do custo dessa área, você tem para fatorização, tem 40%, 50% desse custo mais. Enfim. Quando a gente fala de captação de recurso, captação, condições de inovação, onde está embutido esse custo? Ele é referente ao quê? O custo de inovação é muito relativo. Normalmente a inovação está sempre em pesquisa e desenvolvimento, está ligada ainda à questão de produto, né? Só dar um gancho para voltar na coisa, por que as 70% das empresas abertas no Brasil acabam fechando as portas em 5 anos? E aí tem alguns pontos básicos que fazem isso. Primeiro, tem a situação, no momento que o cidadão vai empreender, que ele vai montar a sua empresa, ou ele empreende por oportunidade, ou ele empreende por necessidade. A necessidade é aquele cidadão perdeu o emprego no prazo da vida, então vou montar um negócio, então... Volta para a vaca leiteira, porque ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer a vida inteira e não o diferencia em o que ele fazia tendo um suporte de uma empresa, o que ele vai fazer tendo o suporte dele mesmo. Exatamente. Então, onde começa o problema. Então, ele vai por falta de opção. Normalmente não tem capital de giro, não se planeja nada. E aí você tem o empreendedor por oportunidade, que é aquele sujeito que já se preparou, faz uma pesquisa de mercado, planeja, faz todo uma situação que tem capital de giro, e aí ele começa efetivamente a operar. Nesse momento, só na ação, você praticamente já condenou parte do seu negócio. Por quê? Porque não se planejou. Uma outra coisa, um outro problema que a gente acaba acompanhando dia a dia, porque essas empresas acabam quebrando, são os problemas pessoais de sócios. Às vezes é ele, a esposa, separou da esposa, praticamente a empresa acaba. Às vezes é ele, o filho não está interessado no negócio, e aí se dá. Então, problemas pessoais de sócio acabam também atrapalhando as empresas. Uma outra coisa que a gente vê e acompanha é o comportamento pouco desenvolvido do empreendedor brasileiro. O brasileiro, apesar de empreender muito, ele não se prepara para empreender, estuda, não pesquisa, ele vai muito pela paixão, pelo amor, pelo desejo do patrão, do que efetivamente pelo... Eu vou tocando nesse tema, vou ter que parar agora para o nosso... Eu gostaria que você me respondesse a seguinte pergunta logo no nosso retorno. Como fazer um estudo que permita uma visão clara sobre a situação financeira da empresa e a preparação desta para um crescimento sólido? Está bem complexa. É longa. Está longa, eu recebi isso por e-mail de um colega nosso que soube que eu ia te entrevistar. Ele falou, caramba, eu quero saber como eu devo trabalhar a visão financeira do meu negócio, no planejamento estratégico, planejamento disso, aquilo, e a visão financeira, como enxergar, como ver, que ferramentas existem disponíveis para ver isso daí. Perfeito. Você me responde já. Ok. A gente já volta.